Bom, boa noite a todos oficialmente agora, começamos a gravação. Vou passar agora, Betinha, respondendo a pergunta das páginas, vou passar agora, não passei ainda não, tá? Ok. Então a gente vai estar agora, hoje finalizando aqui o estudo da carta 5. Vai ser um estudo bem profundo, porque todo esse estudo que a gente fez, como dos comentários que o Antônio fez do campo eletromagnético, tudo, agora a gente entra com ele no nosso campo físico, né? Na formação do nosso ego e na criação realmente, né, do que a Rafa tanto queria ver de toda a criação. A gente já entrou na origem da criação, né, como essas partículas vão dando origem à criação, e agora a gente chega exatamente no homem, né, como a gente cria da maneira que cria, e é um encerramento, né, do que vai dar toda um embasamento para o início do estudo da carta 6, né? Como até falei para a Daiane hoje, né, que ela não ia conseguir entrar, mas eu falei para ela como a carta 6 ela é parte da purificação do ego, né? Ela é uma carta independente como todas as outras, mas esse entendimento aqui é bacana para a gente poder começar mais forte ainda no estudo da carta 6. Então vamos lá. Eu vou estar. A Semiramis acho que não vai conseguir pelo jeito, não acessou a mensagem até agora. Então vamos começar a leitura, Beth, e todos, né? A leitura vai ser hoje da página 194, a partir da página 194 do livro até o final da carta 5, né? E no PDF começa na página 125. Eu vou reler alguns parágrafos que a gente leu na semana passada e aí a gente já começa a leitura de hoje, tá? Então para a gente localizar no PDF, tem lá em cima tem um parágrafo que é: então os impulsos são a realidade por trás e dentro da criação. A gente vai começar no parágrafo de baixo: se toda a matéria voltasse à sua forma original, tá? Se quem está com o livro se localizou aí também. Vamos então estar começando. Vamos fechar nossos olhos para fazer a nossa meditação, para a gente se conectar com toda essa egrégora aqui presente. Vamos respirando fundo, aquietando nossos pensamentos, e vamos entrar nas palavras da oração, deixando as palavras entrarem no nosso coração. Vamos lá. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta a sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível, e que, quando eu quiser ouvir sua voz, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, e que, quando eu escutar em minha consciência terrena, tu entrarás em meu espírito e em meu coração, cada vez mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Gratidão, meu Pai. Vamos abrindo os olhos, cada um no seu tempo. E vamos estar começando a leitura de hoje. Está entrando aqui. João, seja bem-vindo.
noite, seja bem-vindo. Eu tô vendo? Esse é o Christian. Tá? Aí depois eu só... Só cuidado, é isso, deixa no mudo, porque como vocês estão, acho que no mesmo ambiente, senão vai ficar dando microfonia um no outro. Então, quando um desabilitar o microfone, o outro tem que estar com o microfone habilitado. Tá? Quer dizer, quando um habilitar, o outro tem que estar desabilitado, tá? Para não dar microfonia. Eu habilitei o meu. É isso. Isso. Então. Ah, não. Ou deixa os dois. É melhor deixar os dois desabilitados quando não estiver falando. Tá, eu vou desabilitar ele também, certo? Isso. E quando for, deixa desabilitado. E quando Tá. for falar, aí só um habilita para não dar essa microfonia, que senão fica saindo áudio de um no outro. Isso. Perfeito. Bom, vamos lá. Vamos começar a leitura de hoje então. Se toda a matéria voltasse à sua forma original de partículas elétricas, os impulsos universais ficariam intactos e no final dariam forma a outra criação. Os impulsos são para sempre. Entretanto, as partículas elétricas na matéria viva estão aqui hoje e amanhã terão desaparecido, mas a alma continua. Você pensa com os impulsos elétricos no cérebro, você sente com os impulsos magnéticos em seu sistema nervoso. Esses últimos centram e unificam os impulsos elétricos em um todo unificado. Sem a ligação magnética em seu sistema, você seria apenas movimento sem conhecimento. Agora é o momento de levá-lo de volta às minhas experiências no deserto, descritas na carta 1. Você deve lembrar que, quando fui ao Rio Jordão para que João Batista me batizasse, eu era um rebelde, totalmente contrário aos ensinamentos dos judeus que afirmavam que Jeová castigava os homens por seus pecados. Intuitivamente, sentia que aquele era um conceito falso e cruel, e o rejeitava. Depois que me foi mostrada a verdade sobre a criação, não podia compreender por que a consciência perfeita não criava seres perfeitos, feitos à imagem de seu Criador amor inteligente. Perguntei ao Criador, a consciência universal, por que a humanidade suportava tanto sofrimento e maldade. Então me foi mostrado com toda a clareza que todos os problemas que os humanos experimentavam surgiam do ponto central do eu, que a ciência agora chama de ego. Este manifesta a si mesmo na personalidade como uma necessidade impulsionante para defender-se da crítica ou do ataque físico e emocional, e uma necessidade impulsionante semelhante de se afastar dos demais, para chegar primeiro na corrida da vida. Também se manifesta na personalidade como uma necessidade impulsionante de adquirir tudo de melhor para si mesmo, apesar da oposição dos demais, e uma necessidade impulsionante semelhante de agarrar-se às suas posses pessoais, sejam elas parentes, amigos, bens materiais ou conquistas, a despeito de toda a oposição. Também me foi dado compreender que sem esses dois impulsos de ser criativo, fundamentais, eternos e inalteráveis, não haveria nenhuma criação. Este é o segredo da criação, o segredo da existência e do ser individual. Ao trabalharem juntos como equipe no mundo visível, separadamente, porém inseparáveis, estes impulsos gêmeos foram os meios pelos quais a substância da matéria em si foi criada, desde a sublime consciência universal. O impulso de criatividade é o eu original da atividade. Este impulso de atividade é universal e procede de uma só fonte. A atividade é o movimento na consciência e consciência em movimento. O outro impulso criativo possui, em sentido figurado, duas faces olhando em direções opostas. Elas são ligação e rejeição. Trazer para o eu e rejeitar desde o eu. Também conhecido como atração e repulsão. Atrair para o eu, repelir do eu, na consciência. Esses são os únicos meios pelos quais a existência terrena é realizada. O universo inteiro é uma manifestação do poder criativo ativo nesses impulsos gêmeos do ser físico, criando matéria e forma individual. Este é um dos segredos fundamentais do universo. Eu vi que o núcleo da personalidade, ou ego, como agora é chamado, tinha sido criado como o guardião da personalidade e estava irresistivelmente gravado com um impulso magnético para assegurar a intimidade e a sobrevivência.
para proteger a condição do eu original individual, e isso foi conseguido usando as duas faces do segundo impulso do ser, ligação e rejeição, para assegurar a individualidade. A face da ligação arrasta, extrai, atrai, exige, puxa, compra, agarra, se prende às pessoas e às posses que busca. Esse impulso cria uma ilusão de segurança nas relações e nas posses. É um instrumento da consciência mãe que inspira a construção de famílias, comunidades e nações. Ele pode produzir beleza, alegria, harmonia e amor. Ele também pode destroçar vidas e destruir comunidades quando é dirigida pelo ego. A face da rejeição repele, joga para o lado, afasta, evita todas as coisas, pessoas, animais, posses que ela não queira. O impulso de rejeição cria a ilusão de intimidade e segurança. Esse é o impulso que promove as rupturas nas famílias, nas relações, nas comunidades e nas nações. Ele é supostamente orientado para salvar vidas, assegurando proteção e intimidade, mas é uma força destrutiva quando seu direcionador é o ego. Sem esses dois impulsos gêmeos do ser, todas as coisas permaneceriam sempre misturadas umas às outras na eternidade imutável do poder criativo universal em equilíbrio. Sem esses impulsos gêmeos, não haveria nenhuma interação entre dar e receber e puxar e empurrar, necessários para a criação de milhões de experiências pessoais a partir das quais avança e evoluciona a personalidade. Portanto, o problema da personalidade e da direção do ego, que é suportado por todas as entidades vivas e pela humanidade, é um fato irrevogável e inevitável da criação. Qualquer outra explicação é puro mito. E a primeira parte de hoje a gente vai encerrar aqui. Vamos lá. Começar com as interações. Quem gostaria de puxar a palavra hoje? Todos quietinho, refletindo. Quem gostaria de falar? Beth? Nada como o nosso professor de autoconhecimento, por favor. Vai falando e tirando as nossas dúvidas aí, porque o tema é forte. É forte. Quer falar, Betinha? O que deu para eu entender, né, desse trecho que foi lido, que me chamou a atenção, é a questão assim, né, que quando é o ego que está comandando, somente ele comanda, as coisas não acabam bem, né? Exatamente. Então, assim, ficou muito claro essa questão, né? De que a gente precisa estar nesse equilíbrio, né? Desse nosso interior com a questão desse nosso ego. Eu só não sei, assim, explicar com palavras de onde vem, de fato, esse equilíbrio, né? Porque o ego é ali, vamos dizer assim, que nem colocou ali, o guardião da personalidade, né? E eu não sei, assim, como, né? Eu sei que a gente encontra, mas eu não sei explicar de que forma a gente encontra esse equilíbrio para domar esse ego e viver de forma mais plena, né? Muito bom, Beth. Belas colocações. Eu não responderei todas elas, porque na continuação da leitura de hoje, Jesus fala como ele fez para controlar os impulsos do ego e se conectar com a essência divina. Tá? Então, mas esse é o ponto, você tocou no ponto crucial, e é exatamente isso que é importante a gente entender nessa primeira parte, né? Eu quero voltar. Lembra, Antônio, lá no comecinho, já falei isso em algumas leituras atrás,
quando na carta 1, quando Cristo fala dos impulsos, né? Antônio? Opa! Opa, não. Você botou o microfone, mas eu não te ouvi. Ixi, o Antônio caiu. Vamos ver se ele volta já já. Mas assim, então, Cristo, lá na carta 1, ele falou desses impulsos quando ele começa a falar do porquê a humanidade ela não é exatamente, não expressa como Jesus aqui fala, né? Que é a pergunta que ele fez para o Criador, né? Perguntei ao Criador a consciência universal, por que a humanidade suportava tanto sofrimento e maldade? Então, são os dois impulsos que ele foi explicando aqui, que são os impulsos da consciência universal, que são retidos, que tem que explodir para poder começar a dar origem de toda a criação. São esses impulsos que formam toda a criação e inclusive formam o ser humano, né? Um impulso é o impulso da atividade, né? Que é o impulso da eletricidade, e o outro impulso é o impulso do magnetismo, que é o impulso de atração, de repulsão. Então, são os dois impulsos que formam também todo o nosso ser, tá? E o que Cristo, que foi mostrado para ele, é que na nossa personalidade tem lá o eu original, que é o impulso da atividade, que é onde está gravado todo o impulso do eu original, que é o impulso de Deus. E no interior da personalidade, lá no núcleo, né, desse átomo gigante, podemos dizer assim, lá no núcleo está gravado o impulso magnético, que é o impulso de atração e repulsão. E esse impulso, ele é responsável, ele é o guardião da nossa personalidade. Então ele é o responsável por, sabe quando a gente, como ele deu no finalzinho aqui da carta, quando a gente vai acontecer alguma coisa e a gente reage, esse é o guardião da personalidade. É esse impulso lá dentro de proteção que faz com que a gente não pule de um prédio, que faz com que a gente corra quando algo ruim acontece, e ao mesmo tempo é esse impulso que faz com que a gente coma, é esse impulso que faz com que a gente vai trabalhar, é esse impulso que faz com que uma planta vire para o sol para ela absorver os nutrientes, é esse impulso que faz com que um passarinho cuide do ninho, de toda a criação. É esse impulso que faz com que uma mãe saiba exatamente o que fazer quando um bebê nasce. Então, isso é um impulso, esse é a parte do magnetismo. O problema é o quê? É quando o Antônio entrou, eu só vou concluir essa parte, a Rafa também levantou a mão. O problema é quando esse impulso ele é responsável por atrair tudo o que a gente quer e repelir o que a gente não quer. Onde está o grande problema? É quando a gente não olha para o outro. Eu quero aquilo. E a gente passa por cima de todo mundo para conseguir aquilo. Então aí a gente está criando o quê? A gente está criando, ao mesmo tempo que a gente quer aquilo de qualquer maneira, a gente pode estar passando por cima de alguém e causando mal ao outro. E aí a gente ativa ação e reação, porque esse dano vai voltar para a gente de alguma maneira. Porque a gente está criando tudo isso. Então esse é o grande problema quando o direcionador é o ego. O problema não é o ego em si, é quando a gente não olha para o outro para fazer as coisas que a gente quer. Então aí começa a criar o dar e o receber. É quando uma nação, por exemplo, uma nação quer impor a sua religião em cima de outra nação e está disposta a tudo para isso. Aí é o ego tomando contra, porque ela quer que a verdade dela se sobressaia. E aí o direcionador está sendo o ego e está criando guerra e começa a criar impulsos de ação e reação e vai causar danos para tudo isso. Tá? Então, e dentro desse ego é que é gravada também todas as nossas crenças.
e por isso que começa a manifestar coisas que não deveriam ser manifestadas quando a gente bota todo o nosso direcionador no nosso ego. Eu vou passar as palavras, primeiro tinha passado a palavra para o Antônio e depois já vou passar para a Rafa. Antônio, você lembra ainda da pergunta Sim. que eu te fiz? Pode falar. Eu ouvi sua pergunta, depois eu caí. Você falou lá na carta 1, quando ele mencionou a respeito dos impulsos gêmeos, né? Isso. E agora você está entrando aí na parte que explica isso. Olha, é muito interessante, a Beth, mais uma vez, ela foi no ponto, né? Tinha uma propaganda de um tênis que dizia: potência não é nada sem controle. E eu creio que é muito parecido com isso. Não adianta você ter a possibilidade de criar, co-criar, fazer tudo, sabe? Se você vai direcionar isso de uma forma egoísta, né? De uma forma que não auxilia a todo mundo. Quando você estava falando aí, me veio uma situação aqui. Posso falar rapidinho? Pode, vai. Tranquilo. Tá. Naquela época do início da pandemia, muitos supermercados aqui de Belo Horizonte, eles ficaram desabastecidos, né? As pessoas iam lá e compravam fardos de arroz, fardos, estou falando assim, para casa mesmo, não para comércio. E me veio na mente a minha irmã Ana, ela foi fazer compra, e ela chegou num supermercado que é atacadista, mas vende no varejo também. E quando ela chegou na parte, era um arroz. Era arroz essa parte. Ela chegou, tinha uma senhora andando atrás dela com umas 2 crianças. Ela chegou na parte do arroz, tinham 2 fardos e tinha uma senhora, muito elegante e tal, com o assistente colocando já o 3º fardo de arroz no carrinho. Aí a minha irmã viu que eles não deixaram nada e a senhora foi e reclamou, né? Falou: poxa vida, vim de longe buscar o arroz aqui que é mais barato e acabou o arroz. Aí essa senhora, super elegante, falou com ela o seguinte: falou: você quer o arroz? Eu posso te passar 2 lá fora. Aí a senhora ficou feliz, né? Minha irmã já foi embora e tudo, e foi pegar as outras coisas dela e tal. Finalizando aí, para encurtar. Na hora que a minha irmã estava passando as coisas dela no caixa, essas 2 senhoras chegaram no caixa do lado, né? 2 caixas do lado. E a minha irmã passando, olhando, cuidando das coisas dela, e a minha irmã escutou o seguinte: a senhora falando: agora eu vou te pagar os 2, né? Os 2 sacos de arroz, na época em torno de R$12, um saco de arroz de 5 quilos. Aí a mulher tirou o dinheiro, tirou lá a notinha dela, lá, contou, entregou. Ela falou assim: não, eu falei que eu te passava os arrozes, mas é R$100 cada pacote. Assim, a mulher teve a condição de criar, de pegar, de fazer as coisas, mas a questão do ego é sempre pra mim. Não importa os outros, eu quero o meu, é correr e chegar na frente, pegar tudo pra mim, né? E isso é muito triste, porque a gente vê uma capacidade gigantesca de ajudar, de criar, de contribuir, e por causa do ego, isso é tudo destruído, né? Exatamente. A colocação é perfeita, Antônio. Esse é um exemplo perfeito, porque o ego, ele existe, né, o impulso magnético, para proteger o nosso eu individual, né? Então, o que a mulher fez é o instinto de sobrevivência. Só que se quem estivesse dirigindo fosse a alma dela, né, entendendo que é tudo uma coisa só, ela faria o ato generoso, como você falou. Só que como o ego dela está comandando, é o instinto de sobrevivência, é aquela coisa, que se dane o outro. Exato. Eu vou fazer o meu. E é o ego comandando, exatamente isso, é o ego comandando. E aí é o que vai gerar causa e efeito, ação e reação, seja lá o que for, e gera os karmas, e gera tudo aquilo que a gente sabe que foi gerado durante muito tempo aí para toda a humanidade, né? Sim. O ego, ele não é ruim, ele é a nossa autoproteção, né? A nossa proteção, autodefesa, nosso instinto de sobrevivência, ele cuida de nós. O problema é quando ele toma as rédeas, né? Ele passa a controlar a pessoa, aí
Aí o problema é igual a Beth falou, não vai acabar bem. Exatamente, foi a colocação que a Beth fez, foi exatamente essa. Mas vamos passar as palavras agora. Rafa, você tinha levantado a mão, pode falar, Rafa. Tá me ouvindo? Sim, Sim. agora sim. Então tá bom, Bem-vinda! consegui trocar, muito obrigada. Consegui trocar aqui o fone. Eu não estou no computador hoje. Certo, Boa noite a todos. boa noite. Boa noite. Você estava falando sobre, durante o processo de leitura, sobre as conduções elétricas, né? Aí me veio à cabeça que, referente ao nosso sistema nervoso, né? Ele é tão perfeito, que para um neurônio receber a mensagem, ele é por comando elétrico, mas ele não pode se encostar, senão a pessoa não recebe a mensagem, senão o nosso neurônio não faz aquilo que a gente tem que fazer. Então, entre os neurônios, são substâncias químicas que vão reagir para a gente entender esse processo. Senão ele dá como se fosse um curto. E aí eu fico pensando, né, dessa capacidade que a gente relacionada ao ego, que é praticamente isso, né? Jesus, quando ele fala perante a Bíblia que eu sou a verdade, o caminho e a vida, as pessoas trazem isso como se elas fossem Cristo o tempo todo. Eu fico pensando assim, se ele voltasse hoje, como biblicamente se fala, né? A volta dele, as pessoas iriam tirar sarro da cara dele, acreditando não ser ele, ou não trazer esse propósito, porque ele é aquela questão do poder, do que é simples, é valioso quando é benéfico a mim. Caso contrário, tem que ser a grandeza, né? E eu acho que essa questão do ego a gente traz até dos nossos ancestrais. Porque muitas vezes nós somos ensinados, muitas vezes não, nós somos ensinados a um processo de competição o tempo todo. Quando criança, você tem que tirar as melhores notas, você tem que fazer alguma coisa. Hoje, tem muitas escolas que trabalham, hoje, por exemplo, dentro da cartilha da BNCC, que é uma instituição do governo onde trabalha como trabalhar cada conteúdo escolar, por exemplo, não se fala mais sobre o que o aluno deve aprender, mas as habilidades que ele deve desenvolver. Porque, às vezes, eu percebo que o ego faz com que a sua habilidade acaba sendo escondida muitas vezes. Se a gente pega Cristo como exemplo, ele foi criado a ser marceneiro. Quantas pessoas não têm habilidades simples que poderia evoluir e por uma questão de um se achar melhor, acaba ofendendo, acaba desprezando. Então, assim, se o nosso próprio corpo, dentro do nosso próprio organismo, ele já é organizado a não dar choque uma coisa com a outra, por que que o nosso ego consegue alimentar a ser tão desprezível com outras pessoas? E automaticamente isso acaba acontecendo. Tanto o que a gente traz dos nossos antepassados, a gente aprende isso muito dentro da constelação familiar, né? Mas também aquilo que a gente alimenta por recursos que o próprio marketing, como o Antônio disse, com a própria mídia, com aquilo que a gente permite entrar dentro de nós para alimentar. Porque nós somos responsáveis pelo que a gente coloca dentro da gente, né? Então, permitir com que esse ego seja alimentado e acabe... No final vai acabar virando todo mundo pó, né? As pessoas vão lembrar do que você fez, não de como você era muitas vezes. E vai chegar uma geração que nem seu nome será lembrado, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse poder que o ego nos traz. Por mais que seja uma proteção, que eu acho importante, como o Antônio disse, assina embaixo do que ele falou, que eu concordo plenamente, mas eu acho que as pessoas estão confundindo com o ego, com o poder da humilhação, ou o poder de que você sempre vai ser melhor e o outro desprezível. Então, eu acho que esse balanço é uma coisa que entra em contradição aí comigo. Esse poder que você está falando, Rafa, é exatamente quando o ego está no comando e não o eu divino, não o eu original, como ele descreve aqui nas cartas.
Então é exatamente quando o ego, esse poder que você fala, é exatamente quando o ego está no controle. Marcinha, pode falar, você também está com a mão levantada. Você concluiu, Rafa? Desculpa, eu vi que você ia falar de novo. Não, concluí, é que a gente pensa até mesmo nas questões políticas, se a gente pega aí o presidente dos Estados Unidos, né? Esse ego absoluto dele, o que vem fazendo com muitos outros países envolvidos, né? A gente coloca várias pessoas, por causa do ego de uma pessoa, várias outras acabam sendo prejudicadas, né? Sim, exatamente. O mundo é comandado ainda pelo impulso egóico, né? Infelizmente. Marcinha? Eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que o Antônio já respondeu ela. Então, quer dizer, mas eu vou fazer mesmo assim para ver se é... Então, o ego, ele é bom ou ruim dependendo de como você usa ele? O ego, ele não é bom nem ruim, Marcinha. O ego, ele é essencial. Como Cristo fala aqui. Se a gente, quando ele coloca sem os dois impulsos, né? Não haveria nenhuma criação. Então, um é o impulso do eu original, é quem a gente é a nossa alma, é a atividade. E o outro impulso é o ego, é o magnetismo, que é o que faz, é o guardião da nossa personalidade. Mas o problema é quando a gente deixa esse impulso tomar conta sem dar atenção para o eu original, né? O eu original, ele tem a plena consciência, o nosso eu original é o que vem de Deus, é o que vem do Criador. Então, ele sabe que todos nós somos um, ele sabe, todos nós sabemos no nosso íntimo o que é certo fazer. Né? A gente sabe que não é certo roubar, a gente sabe que naquela situação de um problema que vai acontecer, você não tem que pegar toda a comida para você tem que compartilhar isso para todo mundo comer. Então, a gente sabe no íntimo o que é certo. O problema é quando o ego toma conta de tudo isso. E isso o ser humano faz com tudo, faz com posses, faz com, às vezes, eu ouvi outro dia a história de um rapaz que matou uma menina, porque ou ela era dele ou não era de mais ninguém. Isso é uma posse pura, o ego ao extremo, o ego puro, né? O ciúme, na essência, é a demonstração do ego, porque um casal saudável, que se relaciona, que tem a confiança um no outro, não importa o que o outro faz, cada um tem que ter a sua individualidade e se juntar como casal. Né? Então o ciúme, quando ele é excessivo, é a posse é o ego agindo, você quer aquela pessoa só para ela, isso vale tanto para homem como para mulher, entendeu? Então, então é o ego tomando conta. Então o ego, ele não é bom nem ruim, o ego, ele é essencial. O problema é quando o ego toma conta e quando ele não olha para os outros quando surge um problema, ele não olha para o outro, ele olha somente para ele quer tudo para ele faz para ele, sem saber se está ferindo alguém, se está machucando alguém. Então, é isso, o ego é um impulso, não é bom nem ruim. Agora, quando a gente não olha para o outro, aí a gente tá ocultando o nosso eu original, que é esse coletivo que todos nós somos, né? E Beth levantou a mão de novo. Betinha, respondido, Márcia? Super respondido. Perfeito. Betinha, você levantou a mão de novo? Sim. Pode falar. O Christian, a gente também pode considerar essa questão do ego numa situação onde às vezes a pessoa sempre se coloca muito como vítima, como se ela quisesse assim, sempre estar sendo, né, vista dessa maneira, ou então também aquela pessoa que ela está sempre querendo controlar a vida do outro, gerenciar a vida do outro, né? Eu entendo que é porque o ego dela está sendo superior às outras pessoas, né? Ou então quando ela está fazendo uma coisa, não pelo outro, mas por essa satisfação de mostrar uma imagem ou de que ela é a coitadinha ou de que ela é aquela pessoa que se doa
inteiramente para o outro. Tô errada? Não, perfeito, perfeita colocação, é isso mesmo, é isso mesmo. Na carta 6 vai explorar muito as doenças emocionais, então vai falar disso, de controle, vai falar de toda essa parte mais profundamente, né? Mas o que você colocou é exatamente isso. A pessoa que se coloca de vítima, a pessoa ela acaba, ou ela quer controlar o outro, o que que ela no fundo ela quer, ela acha o que é melhor para o outro. No fundo, o que que ela está falando? Ah, eu sei o que é melhor para todo mundo. É o ego dela comandando. Ela quer que todo mundo seja do jeito que ela quer e não que a pessoa seja o que ela é. Sim, Então é exatamente isso, é o ego no controle. E colocar a pessoa que se coloca muito de vítima, ela no fundo quer o quê? Quer atenção, quer que todos os olhos se voltem para ela. Isso vale para aquelas pessoas que têm mania de doença, quer que tudo se volte para ela, né? Então é o ego querendo chamar a atenção, é o ego no controle. sim. Mas muito bem colocado. Marleidinha levantou a mão também, pode falar, perguntar, falar. Então, né, um tema extremamente complexo. Mas voltando aqui para os dias de hoje, eu acho que tanto o vitimista ou a vitimista como o que controla, o manipulador, o narcisista, ele entra muito no ego. Ele é 100% ego, né? Sim. Né? É lógico, né? Trazendo um pouquinho mais para os dias de hoje. Então, não só o narcisista, na sua concepção, ele precisa, às vezes, vitimizar o outro para que também aquilo, ou até uma certa humilhação, ele se sinta assim, mais com o ego dele mais elevado, com essa parte assim, um pouco mais à vista dele, né? Então, acho que tanto um como o outro se encaixa num problema emocional, ou melhor, quando não tem um controle, há um distúrbio emocional Sim, a sim. ser tratado. Seria isso. Perfeito, perfeito. Isso é exatamente a maioria, quase todas as doenças emocionais, o nosso inconsciente, né? Ele é totalmente dominado por crenças, né? Não vou aprofundar muito nisso, que a gente, como eu falei, a gente vai falar disso muito na carta 6. E o narcisista, ele normalmente é uma pessoa que tem alguns traumas, seja de infância, seja de outras vidas, mas coisas que ele carrega e que ele acaba, por carência dele, ele acaba usando o ego dele para dominar outra pessoa para que ele se sinta superior. Na verdade, o narcisista tem um ego tão machucado, doente, tá tão doente, ele está tão doente que ele, no fundo, ele se sente o pior dos piores, né? Aquilo lá do cavalo do bandido, né? Ele se sente o pior. Mas só que o ego dele quer que ele se sinta melhor, se sinta superior. Então ele usa toda a inteligência dele, dominada pelo ego, para colocar o outro para baixo, porque a maneira dele se sentir superior é o quê? Trazendo o outro para baixo. Ele não consegue se elevar, ele precisa arrastar para que ele se sinta superior. Tá? Então é um ego totalmente, é um ser humano totalmente dominado pelo ego. Um ego ali é um ser humano doente, na propriedade ferido, né, digamos assim, a humanidade doente. Quando eu falo humanidade doente, acho que vocês entendem, né? Doenças emocionais e tal. E o ego está totalmente no domínio. Então tudo o que fala. Todos os problemas da humanidade que leva à doença, a conflito, a pobreza, a miséria, tudo isso vem de doença do ego, porque o ego está dominando e não o eu divino. Se o eu divino dominasse, a gente teria saúde plena, teria paz, teria abundância, teria prosperidade e teria amor, né? Uma sociedade amorosa, que é o que a gente observa na natureza. A natureza é abundante, a natureza nos traz paz, a natureza é rica em saúde, a natureza é plena, né? Então isso é a natureza, isso é Deus, isso é a expressão de Deus.
E a natureza em si não tem o ego que domina, né? Ela usa o ego só para sobrevivência. Os animais usam o ego só para sobrevivência. Quando um cachorro morde, ele não é doente. O cachorro morde para se defender. É um instinto dele fazendo ele se defender. Então o cachorro não morde porque ele é uma pessoa má. Ele morde para sobreviver. E depois que ele fez isso, esquece. Tanto que um cachorro morde o outro e depois você vê os dois brincando numa sequência natural, porque aquilo não gera nada, é sobrevivência. E o cachorro, os animais, eles sabem quem eles são, eles expressam Deus, né? Como toda a natureza expressa Deus. Mas o ser humano, ele tem muito enraizado isso, e o ego acaba dominando e acaba criando tudo que ele não quer, né? Alguém mais quer colocar alguma coisa disso? Ou vamos partir para a sequência? A gente tem 8 minutinhos aqui. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, fica à vontade. Antônio, teu microfone está desbloqueado, mas não é porque você quer falar alguma coisinha? Não, eu tava pensando aqui que a gente não pode deixar o ego e a mente fazer amizade, não, gente. Porque eles dois juntos são terríveis. Porque essa questão do vitimismo, né? Ou da arrogância, da prepotência, são as ferramentas que o ego utiliza para realizar o seu desejo, fazer a vontade dele, né, triunfar. Então, a mente ajuda, ainda fica dando ideia, né? Faz isso, faz aquilo, o ego vai pôr em prática e dá certo. E aí daí para frente é só ladeira abaixo, né? Só problema. Então, é interessante como funcionam essas coisas, né? É igual vocês falaram agora. É uma doença mesmo, né? A pessoa tem que se afirmar em cima dos outros, e não importa o que está acontecendo no mundo, importa que eu tenho o que eu preciso ir infinitamente além. E eu não estou falando só de questão material, né? Questão física mesmo. Sim, a questão de sobrepujar uma pessoa, de dominá-la, de fazer absurdos com alguém, é para satisfazer quem no final? É o ego, né? Sim. Então a gente precisa realmente conversar com esse mocinho para separar ele da mente, para os dois não ficarem arquitetando esses planos de dominação que eles fazem, né? É isso. Sim, perfeito. Então vamos dar sequência. Tem 6 minutinhos, ninguém mais quer fazer uma colocação, senão a gente vai, acho que é melhor a gente fazer trocar de sala e partir para a próxima já com a sala certinha, né? Isso. Perfeito. Bom, a única coisa, eu vou precisar ir ao toalete 1 segundo aqui, que eu tomei bastante água e a água metabolizou mais rápido. e aí eu já, então eu vou sair da sala, aí eu vou rapidinho lá, e aí eu já crio a outra sala, então vai levar um minutinho a mais aqui, mas é vapt-vupt. Sem problema. Tá joia? Então deixa eu pausar a gravação, vamos lá. Vamos lá então, continuando, vamos continuar a leitura então de hoje. Então a gente está lá no finalzinho, vamos concluir aqui a leitura da carta 5. Tem um trecho aqui que eu não sei se eu vou ler, que é o final, que eu não sei se eu vou ler ele agora, eu vou deixar para o final do dia, né? Vamos lá. Eu vi que o que os homens chamam pecado era o resultado direto da interação dos impulsos de ligação e rejeição na natureza humana. Os impulsos de ligação e rejeição constituem o disfarce emocional mental utilizado por todas as entidades individuais criadas, incluindo as aves e os animais. Você vê esses impulsos funcionando em toda a natureza, inclusive na vida das plantas. Os impulsos de ligação e rejeição dirigiam e dirigem o comportamento em direção à sobrevivência de todas as entidades na criação. Não houve nenhuma escapatória dos impulsos de ligação e rejeição. Esses impulsos gêmeos foram a fonte efêmera de todo o conforto mundano, prazer e felicidade, e também a fonte de toda enfermidade, miséria e privação no mundo. Entretanto, além disso, subjacente, transcendendo e interpenetrando tudo, estava e está a vida, nascida da explosão da consciência universal.
sendo o próprio fundamento e fonte da consciência terrena. Assim como a consciência pai-mãe é criativa, também o pensamento do homem é criativo, pois o pensamento e o sentimento são o exercício e a união dos instrumentos gêmeos da consciência pai-mãe. Desse modo, esses impulsos de ligação e rejeição na personalidade individual tornam-se também altamente criativos, na medida em que determinam e tornam visíveis as formas de consciência das coisas desejadas e das coisas rejeitadas. Este é o segundo segredo fundamental do universo. Eu vi que o pecado era um conceito artificial, convenientemente idealizado por homens para descrever qualquer atividade humana que causava dor a outros. Era inevitável que todos os seres humanos, em algum momento, causassem algum tipo de aflição ou dor a outros por causa de sua tendência natural de arrebatar as coisas dos demais e de repelir com rudeza aos demais, a fim de conseguir o que querem da vida. Essa propensão humana de ferir os outros em nada ofende a consciência universal, Deus, como afirmaram as religiões judaica e cristã. Segundo a humanidade poderia compreender o significado da palavra pecado, somente a humanidade poderia compreender o significado da palavra pecado, uma vez que somente a humanidade e toda a criação que está submetida ao ser humano conheceria a dor, a privação e a miséria causado pelos dois impulsos fundamentais da individualidade, ligação e rejeição, que estão ativos na personalidade humana. O impulso inerente ao homem para proteger a sua própria individualidade o tinha feito estabelecer normas e leis para a sociedade humana. O poder criativo universal, o amor, não tinha absolutamente nada a ver com o estabelecimento de restrições, limitações, leis e juízos humanos. Eu também vi que o poder criativo Pai-Mãe-Vida fluía continuamente através de todo o universo, e era a vida em minha mente utilizando os impulsos gêmeos de pensamento e sentimento. Assim, qualquer poderoso pensamento ou sentimento imperfeito podia alterar e mudar o padrão de consciência das coisas criadas. Por outro lado, meu pensamento, quando estava completamente purificado dos impulsos gêmeos do ego e totalmente receptivo ao poder criativo Pai-Mãe, inteligência e amor, reintroduzia a condição do perfeito amor inteligente. Consequentemente, uma condição que previamente tinha sido construída de modo imperfeito, como resultado de um pensamento imperfeito, podia voltar a uma condição de integridade, mudando as atitudes e pensamentos egocêntricos para aqueles de amor incondicional. Minha mente era um instrumento do processo criativo total originário do universal. Agora, eu que sabia que isso era assim, sabia o espiritual, intelectual e emocionalmente. Dei-me conta de que eu podia e devia dar passos para superar os impulsos gêmeos do ego que anteriormente governavam minha mente, com o fim de permitir que a realidade divina tivesse plena liberdade através de minha mente e meu cérebro. Por isso houve uma luta entre o meu resistente ego humano e minha consciência pai-mãe durante as agudas tentações que experimentaria ao final de minha iluminação no deserto. Satanás não teve nada a ver com o cabo de guerra que ocorreu dentro de minha consciência. A guerra foi travada entre os impulsos gêmeos da individualidade, ligação e rejeição, e a realidade divina que se tinha feito conhecer como amor, vida inteligente. Transcendente, mas ainda dentro de mim, que progressivamente absorveria minha individualidade cada vez mais se eu meditasse continuamente e purificasse a minha consciência dos impulsos egoístas. O que expus é uma descrição do conhecimento poderoso com o qual voltei a Nazaré. Assim, o meu tempo de cura física, passado com minha mãe até que eu me restabelecesse, também foi um tempo de oração e de meditação, do qual extraí a inspiração e a força para consciente e conscienciosamente viver a natureza do divino ou realidade universal. Como você sabe, a natureza do divino ou realidade universal é vida. Quando ela está ativa na criação, ou também podemos dizer, na individualidade da criação, ela cresce, nutre, alimenta, regenera, cura, protege, assegura a sobrevivência, satisfaz as necessidades de tudo que foi criado. Tudo dentro de um sistema de perfeita harmonia, cooperação, lei e ordem. Essa é a natureza da vida. Toda a sua obra na criação se realiza de acordo com a natureza universal e a promoção do bem mais elevado de todos os seres vivos. Se você pode compreender essas palavras, perceberá por que voltei do deserto como um homem cheio de alegria, com um novo entendimento da beleza do mundo, com um sentimento de absoluta confiança e sabendo que era possível controlar a aparência da matéria.
você sentirá comigo a euforia que senti por poder oferecer aos judeus a gloriosa notícia de que o reino dos céus estava dentro deles. Tudo o que eles tinham a fazer era encontrar isso com a minha assistência e suas vidas mudariam para sempre. Eu vou encerrar aqui e os últimos parágrafos eu vou ler no final. Vamos lá? Quem gostaria de puxar a palavra agora? Onde Cristo praticamente conclui a carta 5, né? Quem vai puxar? Betinha de novo, Marcinha, Rafa. Christian, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você pode repetir novamente o último parágrafo que ele fala dos judeus? Tá. Eu fiquei com um pouco de dúvida nessa parte. Obrigada. Eu vou ler os dois últimos parágrafos, tá? Os 3 últimos. Tá, obrigada. Como você sabe, a natureza do divino ou realidade universal é vida. Quando ela está ativa na criação, ou também podemos dizer, na individualidade da criação, ela cresce, nutre, alimenta, regenera, cura, protege, assegura a sobrevivência, satisfaz as necessidades de tudo que foi criado, tudo dentro de um sistema de perfeita harmonia, cooperação, lei e ordem. Esta é a natureza da vida. Toda a sua obra na criação se realiza de acordo com a natureza universal e a promoção do bem mais elevado de todos os seres vivos. Se você pode compreender essas palavras, perceberá por que voltei do deserto como um homem cheio de alegria, com um novo entendimento de beleza do mundo, com um sentimento de absoluta confiança e sabendo que era possível controlar a aparência da matéria. Você sentirá comigo a euforia que senti por poder oferecer aos judeus a gloriosa notícia de que o reino dos céus estava dentro deles. Tudo o que eles tinham a fazer era encontrar isso com a minha assistência e suas vidas mudariam para sempre. Quando o Silvio Santos faleceu, ele era judeu, né? Falavam muito dentro das questões, eu não sei, eu não entendo muito a religião dos judeus, judaica, né? Religião judaica, até se alguém puder me ajudar a entender melhor. Que eles receberam de Cristo como se fosse um segredo, onde a grande maioria dos judeus conseguem ser tão prósperos, tanto financeiramente quanto de saúde e de tudo mais, era isso que eles pregam dentro da religião. Ajuda ao próximo, ajudar sempre o outro a se prosperar, e que eles falam referente que Cristo deixou esse segredo para eles. Você sabe me dizer se tem alguma relação disso com as cartas de Cristo? É uma curiosidade que eu sempre tive. Eu vou responder aqui total no meu sentir, tá? O que está vindo para falar com relação a isso. Na realidade, o nosso ego, né, o nosso inconsciente, ele é controlado por crenças. O judaísmo, né, os judeus, eles sempre tiveram a crença na prosperidade. Então, eles carregam dentro deles esse DNA de que tudo é abundante, de que eles poderiam ter tudo. Eles carregam isso dentro deles. Quando Cristo trouxe a verdade da existência, ele não trouxe... Aqui ele fala dos judeus especificamente, mas porque ele vivia lá no meio dos judeus. Foi onde Cristo fez a vida dele. Então, por isso que ele cita aqui que ele pôde oferecer aos judeus a gloriosa notícia de que o reino dos céus estava dentro deles. Mas este ensinamento, Cristo trouxe para a humanidade. O problema é que as palavras de Cristo, no cristianismo, por incrível que pareça, foram totalmente distorcidas. Então, coisas como é mais fácil aquela frase famosa da Bíblia, não sei se eu vou expressar ela exatamente, mas alguns aqui vão poder me corrigir se eu falar errada. É mais fácil um camelo passar por dentro de uma agulha do que pelo furo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus.
isso foi levado como uma apologia total à pobreza, né? E muitos crescem com essa crença de que o rico é ruim, né? De que o rico faz o mal e tudo mais, então que o dinheiro é a raiz de todo mal. Então isso acaba sendo, são muitos contextos tirados de forma distorcidas da Bíblia, que fizeram com que toda a parte da sociedade católica, principalmente, eu falo que o católico é o pior nesse ponto, fosse criada com um conceito errado sobre dinheiro, que o dinheiro é ruim, que o dinheiro é a raiz de todo mal. Na realidade, não é isso, né? Isso foi totalmente distorcido por quem quis controlar a humanidade, né? Então foram conceitos divulgados. Na realidade, a igreja cristã foi criada 300 anos depois da morte de Cristo, né? Pelos romanos, né? Pelo Império Romano, e foi tirada muita coisa que viria para todo o conhecimento que Cristo traz para a gente nas cartas, com relação a que nós somos criadores, que nós somos deuses, que nós podemos manifestar o que nós queremos. Isso não fala na essência. Por quê? Porque foi tirado. E todo esse conhecimento estão em vários evangelhos que foram tirados da Bíblia, como o Evangelho de Filipe, e vários outros evangelhos que existiam, que foram achados hoje. Alguns estavam escondidos no Vaticano, outros escondidos pelos essênios, né, que é o povo que conhece, que é a essência da criação de Cristo, foi pelo povo essênio, e que era uma linha dos judeus que era muito mais liberal, assim, ele não tinha aquela coisa dos sacerdotes, né, que prendia todo o conhecimento, que prendia aquilo, né, que fazia com que controlava de alguma forma também a sociedade naquele ponto, né? Então, quando os judeus conhecem os segredos de Cristo, os segredos de Deus, na realidade foi o que Cristo veio trazer. E eles canalizaram tudo aquilo e eles continuam levando de geração para geração toda essa essência da prosperidade. E assim como a gente herda, isso na constelação familiar, né? A gente herda não só as características físicas, mas as características emocionais que vem herdando de geração para geração, e tudo que a gente aprende na sociedade, na escola, com as pessoas em nossa volta, né? Com os nossos pais e tudo mais. Isso vem levando, a gente forma nossas crenças com que a gente forma a nossa vida. Isso vai entrar a fundo na carta 6, né? Mas na realidade Cristo trouxe todos esses conhecimentos. A questão é que muitos deles ficaram teoricamente escondidos, né? Da humanidade como um todo. E os judeus sempre tiveram isso muito forte, porque os judeus essênios, né, que trazem toda essa sabedoria que Cristo trouxe pra gente, eles colocam muito isso, que o dinheiro ele é prosperidade. O dinheiro, na realidade, ele é uma energia, né? E se a gente dedica toda a parte positiva, toda a nossa energia positiva para ele, sabendo que ele é essencial, ele faz parte hoje do contexto da humanidade, ele é essencial para você ter uma vida plena, para ter uma vida abundante, para ter uma vida próspera, até para ter saúde em muitos pontos, né? O dinheiro ele é importante. Então os judeus sempre carregaram isso e eles carregam essa sabedoria. Então por isso que os judeus sabem lidar muito bem com o dinheiro. E os judeus, na essência, não estou falando aqueles que dominam, aqueles que controlam, porque também os judeus dominados pelo ego são os que controlam o dinheiro do mundo e fazem o mundo ser escasso, né? As famílias dominadoras do mundo, muitas delas são judias. Os Rothschild, a essência deles, que é quem controla o dinheiro do mundo, quem controla o Banco Central, eles são judeus também. Só que ali é o ego controlando, é tudo para eles, né? Então os judeus eles têm essa sabedoria do dinheiro, e quando usa isso com a essência divina é onde você vê muitos judeus que são doadores, que cuidam de toda a prosperidade da humanidade, que cuidam da prosperidade deles, né, no caso, e que são exatamente prósperos, né? Mas quando o ego domina, faz o mundo ser escasso e leva para o outro lado. Tá? Não sei se eu te respondi, Rafa. Não, respondeu sim. É o que hoje a gente chama da lei da atração, né? Sim. É praticamente o que eles acabam falando. Sim. Porque eu sempre fiquei com essa curiosidade, principalmente depois que ele faleceu, que se falou mais disso, né? E aí eu
fui ler um pouquinho mais e conhecendo mais, que eu gosto de estudar um pouco sobre isso, e aí ele estava falando, né, do quanto eles são abundantes e que eles focam exatamente nisso, em ter, porque eles sempre acham que quanto mais eles gastam, mais eles são gratos. Na verdade, é uma essência verdadeira, né? Sim. Quanto mais eles agradecem até pelo que eles não têm, mais eles acabam alcançando aquilo, né? Isso é a lei da atração na íntegra e é o que Cristo nos ensina aqui nas cartas para tudo, né? E aquilo é herdado de geração para geração, então esse conhecimento já vem no DNA deles, né? Então a crença deles sobre dinheiro já é essa, então eles manifestam isso no mundo. Então o problema dos judeus são outros, são os conflitos que eles carregam ali há milhares de anos, né? Mas com relação com os árabes, com relação que aí é um conflito milenar, que são outros problemas que eles carregam de ação e reação aí. Mas com relação à prosperidade e a dinheiro, eles carregam um segredo muito forte com eles aí, que na realidade hoje não é mais um segredo isso, né? A lei da atração já é mais do que divulgada e é o que Cristo nos trouxe, né? Mostrando que o mundo é abundante, que o mundo é próspero, que todo ser humano merece isso, e se você acessa a tua essência divina, o teu eu divino é isso. O problema é quando o ego quer fazer o que ele faz e acaba causando danos. O ego é carregado de crença, né? A gente é muito carregado de crença e a gente manifesta o que a gente não quer, o que a gente tem medo. Então as crenças sobre dinheiro, infelizmente, estão muito enraizadas negativamente na maior parte da humanidade. Sim, muito obrigada, viu? Imagina, obrigado eu por levantar o assunto. Vamos lá, quem mais gostaria de falar, perguntar? Tem aqui um gancho para a resposta da Beth, eu não sei se é da primeira parte, eu não sei se você pegou, Betinha. Não sei. Não sei se eu percebi isso, não. Como que a gente controla esse ego, lembra? Ah, sim. Cristo respondeu aqui. Mas vamos lá, vamos ver, vamos continuando e depois a gente entra nessa parte, se ninguém entrar antes. Mas quer falar mais alguma coisinha, Beth? Pode mandar ver, já passei a bola para você. Eu não sei, eu fiquei meio perdida aqui com as folhas, mas assim, uma coisa que me chamou a atenção, uma parte que ele fala que nada teve a ver com Satanás naquela época que ele estava lá, naqueles momentos difíceis, né? Então, eu achei assim interessante também essa colocação dele, porque também é uma crença, né? Essa questão de Satanás, de diabo, principalmente também, não sei nas outras igrejas, mas eu ouço às vezes muito isso também, da Igreja Católica. Às vezes eu tenho alunos já muito pequenos, né, crianças de 4, 5 anos, que vêm com umas colocações absurdas, né, de que é coisa do diabo, coisa do demônio, ou então crianças que um dia eu fiquei surpresa, mas teve uma criança falando que arco-íris não é de Deus, porque hoje o arco-íris é o símbolo do LGBT, e eu não entendi por que a menina estava falando que arco-íris não é de Deus, que ela não podia desenhar um arco-íris. Então, eu achei interessante essa colocação, me fez relembrar dessas situações, né, do quanto as crenças, elas são impregnadas nas crianças desde muito pequenas, né, e que elas carregam isso muitas vezes para a vida toda, ou se tiverem a graça de encontrar uma luz aí nesse meio de tudo, né? E se livrar dessas crenças. A pergunta mais fundamental aí é quem existia primeiro, o arco-íris ou o movimento LGBT? Aí que tá, eu acho que foi eles que pegaram as cores do arco-íris. Exatamente. Exatamente. Do céu, do natural, né? Sim. Foi eles que pegaram. Então o problema não tá com o arco-íris, tá com eles que escolheram
coisa mais linda que a gente tem, né? Então, e assim, Eu não sei nem que no tem dia problema, que a acho que o menina. problema está em quem criou, quem botou isso na cabeça, tá botando isso na cabeça Sim, das crianças, né? e o dia que a menininha fez a colocação, eu não estava entendendo por que que ela estava falando, porque na hora eu nunca associo o arco-íris com o símbolo deles, não tem nada contra, mas assim, me veio a imagem que eu tenho do arco-íris direto da natureza, né? E eu estava tentando entender como assim o arco-íris não é de Deus, se é um fenômeno da natureza. E eu afirmava para ela, claro que é, arco-íris é de Deus, sim. E aí a menininha insistia, não, meu pai falou que arco-íris não é de Deus. Aí que eu relacionei com a questão do LGBT, e aí eu entendi que não adiantava eu discutir com aquela criança, porque é uma crença que está vindo, né, da família, e a gente, enquanto professor, deve respeitar as crenças de cada um. E aí, então, eu falei, então desenha o que você quiser. Tá certo. É algo muito triste isso, né? Porque, mais uma vez, está alimentando o ego e, ao mesmo tempo, alimentando o ego negativo, né? Sim. Onde vai gerar ódio futuramente, pode gerar coisas ruins, né? Pode gerar Sim. homofobia, pode gerar um monte de coisa aí. Acho que já está, né? Já gerou, né? Marcinha, pode perguntar. Eu vou falar um pouquinho dessa parte do Satanás já, tá? Betinha, vou ver só a pergunta da Marcinha ou o que ela tem para falar. Ok. Não, é isso que eu entendi que ele fala aqui, né? Que o pecado era um conceito artificial, né? Convenientemente idealizado por homens para descrever qualquer coisa. Então, talvez seja isso. Hoje, para essa criança, disseram que o arco-íris não é de Deus, porque por ser pecado, ser homossexual, por exemplo, né? Esse conceito de pecado também, se você puder discorrer junto com o que você vai falar aí também, seria legal entender nas palavras suas, nos dias de hoje, né? Porque as crenças que a gente tem e que teve, né? Eu já me desfiz de algumas, mas algumas coisas que eu achava que eram pecados, hoje eu vejo que ridículo, nunca foram pecado, né? Então, são crenças que até hoje estão enfiando na cabeça dessas crianças, né? Como enfiaram na nossa também, né? Não recriminando meus pais, meus avós, era o que eles sabiam também, que eles estavam me passando, né? Sim, perfeito. Bom, da parte daqui, quando ele fala que Satanás não teve nada a ver com o cabo de guerra que ocorreu dentro de minha consciência, se a gente for lembrar lá no estudo da carta 1, lembra quando Cristo ele teve todo o conhecimento do deserto, que ele estava começando a caminhar para sair do deserto, aí ele começou a ter alguns pensamentos que até a gente falou, nossa, parece que Cristo está arrogante nessa hora, lembra? Não sei se vocês lembram que ele começou a falar, nossa, com esse conhecimento que eu tenho, eu posso conquistar o mundo, eu posso ser a pessoa poderosa, posso ser lembrado por tudo que eu fizer, posso salvar a humanidade. E aí ele, opa, peraí. Aí ele percebeu que ele estava pensando como com os impulsos do ego. Ele querendo ser a pessoa e na realidade não era ele, era Deus. Então, esse conflito interno entre o ego dele e a consciência universal, que era o eu original dele. Quando falar a nossa consciência divina, que é o nosso eu original, ele está totalmente ligado com a consciência universal, totalmente conectado com Deus. Então, quando a gente deixa ela comandar, a nossa vida vai estar totalmente guiada para a gente ser o que a gente é. Então, por exemplo, na parte da prosperidade, os judeus eles estão totalmente conectados com a consciência universal. É o eu original deles que comanda. O ego deles não manda na relação do dinheiro. É impressionante como eles são frios quando o assunto é dinheiro. Eles não agem com emoção, eles agem com sabedoria. Comandando mesmo no sentido da sabedoria. E muitas vezes a gente age com emoção quando o assunto é dinheiro. É o nosso ego comandando com medo de perder,
com medo de não ter, com a escassez, com preocupado. Então a gente deixa o nosso ego, as nossas emoções comandarem. Outro ponto que a gente pode dar como exemplo de Satanás é quando Cristo fala: já que eu posso tudo, ele ameaça pular do penhasco para provar que o conhecimento era que ele ia ser salvo. Então eram esses conflitos que ele relaciona. Então, na realidade, eu encaro hoje Satanás como uma criação da humanidade, que é o que chama de pecado. Que seria a influência de Satanás? É uma pessoa que está totalmente dominada pelo ego. Não que não existe seres espirituais negativos, não é isso que eu quero dizer. Mas quem permite a ação de um ser negativo sobre nós somos nós. Nenhum ser age sobre nós se a gente não permite. Toda a Matrix, podemos dizer assim, a gente vai falar muito da Matrix na carta 6, toda a Matrix ela é feita para despertar o que tem de pior na gente, para despertar a competição, para despertar a briga, para despertar essa coisa da política da direita, da esquerda, do isso, daquilo, essa coisa da dominação de um país sobre o outro, a coisa de competir, a coisa de querer ser melhor, aquela coisa do trabalho às vezes você tá lá com o teu parceiro de trabalho, mas você se vê como concorrente e um não vê, parece que um sempre vai acabar, um tá querendo passar por cima do outro, prejudicar o outro para que ele cresça. Isso tudo é alimentado pela sociedade do jeito que ela é hoje, né? Então isso é Satanás dentro de cada um. É o ego dentro de cada um. Para mim, a tentação de Satanás nada mais é do que a gente dar poder para o nosso ego, quando a gente leva o nosso ego para o lado ruim, né? E a gente dá ênfase para toda a parte negativa do ego. Então, o mal é criado pela própria humanidade. Então, quando Cristo fala que o pecado é um conceito artificial, convenientemente idealizado por homens para descrever qualquer atividade humana que causava dor a outros. Então, Deus não criou lei, Deus não criou restrição, Deus não criou limitação. Quem criou foi o próprio homem para se proteger de quem? Do homem. Então os 10 mandamentos, se a gente pegar o não matarás, o não matarás é uma coisa óbvia, isso aí não precisaria ser uma lei. Não roubar a mulher do próximo, isso é uma coisa óbvia, não deveria ser uma lei. Não julgarás, isso é uma coisa óbvia, não deveria ser uma lei. Né? Não julgarás é respeitar a individualidade do próximo, cada um é cada um. Quem sou eu para julgar o que o outro faz, o que o outro pensa? Não matarás, para mim é o não roubar o que é do outro. Não precisaria existir uma lei. Tanto que as sociedades de quinta dimensão, o que falam quando a nossa sociedade evoluir, que está evoluindo, a gente está no período de transição, a essência do planeta já se elevou para a quinta dimensão. Agora a fisicalidade do planeta está indo para a quinta dimensão e os seres que habitam nela estão se elevando para a quinta dimensão. Né? Então nós estamos nesse processo de transição que vai levar alguns anos, que a parte crítica é agora, que alguns dizem que se encerra entre daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 5 anos. E depois vem toda a parte de cura planetária, né? Que aí finaliza toda a transição. E esse ano aqui é o ano mais crítico, onde toda a verdade vai ser revelada, onde tudo vai vir à tona, muitas coisas vão vir à tona como já estão vindo de determinadas maneiras, né? Trazendo a coisa da morte do Papa, quem leu o Apocalipse fala que é citado uma morte do Papa ali no meio do Apocalipse, que muita coisa vai acontecer depois disso. Nós estamos vivenciando tudo isso na prática, no dia. Nós vimos, fala do Papa que seria deposto, que seria tirado, entraria outro no lugar, e depois viria o próximo, que é esse próximo que a gente tem que tomar um certo cuidado com ele. E está tudo isso acontecendo, as profecias acontecendo para vir escancarar muita coisa que precisa ser escancaradas da humanidade. Então, agora entrando nesse assunto de pecado, na realidade o pecado nada mais é do que o ego sob controle. A humanidade vive com o ego sob controle. Então,
por que, que a pessoa rouba, por que, que a pessoa mata, por que, que a pessoa prejudica o outro. Porque é o ego querendo ser superior ao outro. É a pessoa que acha que tem o direito dela em relação ao outro. E isso é o que se define como pecado. Que para Deus simplesmente é. Se não tivesse tudo isso, a humanidade não ia evoluir. Então a humanidade... A Daiane colocou muito bem na semana passada, quando a gente era tudo, era o todo, né? O todo despedaçou, então levou para uma separação. Então nós nos separamos de Deus, até nos esquecemos de tudo isso, de quem somos. Para que nós fizemos isso? Para vivenciar, para experienciar, para nos lembrar de quem somos e nos unir. E nós estamos nesse momento exatamente da humanidade que essa cola está sendo feita. As pessoas despertas já têm consciência de que todos somos um, do que o que eu faço para o outro eu estou fazendo para mim mesmo. Qualquer ser humano hoje, não vou falar todo, né, porque não é todo, mas a grande parte da humanidade sabe que não se deve roubar, não se deve matar, não se deve nada. Mas tem pessoas que falam que ainda roubariam se a família dele tivesse com necessidade, ele tem dúvidas se ele roubaria do outro para alimentar a família dele. Tem pessoas de bem que respondem dessa forma, né? É uma pessoa que está totalmente presa na matéria, porque se você está dentro da tua essência, você sabe que nada vai te faltar e que tudo vai fluir. Não precisa chegar nesse extremo, não precisa nem... É uma pergunta que nem se faz para uma pessoa que está... Quer dizer, é uma resposta que não existe para uma pessoa que está totalmente conectada com o todo, com o universo, né? Então, o pecado, na minha concepção, no que eu entendo das cartas hoje, ele para Deus não existe nem o certo nem o errado. Então, para Deus, o pecado não existe. O pecado é quando o nosso impulso egocêntrico está fazendo algo para prejudicar o outro em benefício próprio, em larga escala ou em pequena escala. E por isso que os detalhes, às vezes a gente peca nos detalhes, no pequeno erro. Eu falo que o brasileiro é um povo muito bom, mas que ele peca nas pequenas coisas porque ele quer tirar vantagem em tudo. No troco que dá errado no supermercado, naquelas coisinhas pequenas que ainda acontecem e está ali enraizado a parte negativa, a parte mesquinha, a parte escassa do ser humano. Isso para mim é o conceito de pecado. Christian, pode falar, Antônio. Eu concordo com você com relação a essa questão do pecado, né? Você falou agora que o pecado seria algo que prejudicasse outra pessoa, né? E esse prejuízo causado, ele retorna pela lei do magnetismo, né? Sim. Para a pessoa que promoveu. As leis da existência, elas não são boas nem ruins. Por quê? Porque se... Hã? Elas são. Elas são o quê? Elas não são boas nem ruins, elas simplesmente Exato. Elas criam, né? Se assim não fosse, não teriam tantos magos negros encarnados hoje, né? Que tem um conhecimento extremamente avançado dessas leis também. Eu penso que nós conhecendo, né? A gente conhecendo essas leis, aplicando da melhor forma, é inevitável a evolução, né? O caminhar na evolução. Porém, se os sabedores dessas leis a gente utiliza de uma forma a prejudicar o semelhante, a lei do retorno é uma lei cósmica, né? O eletromagnetismo vai fazer com que aquilo retorne para nós de alguma forma. Eu queria falar também a respeito do tópico que a Rafa levantou, a respeito daquele segredo dos judeus. Aquele segredo, eu já ouvi falar disso várias vezes, e ele não está na Torá, né? Que é o livro dos judeus. Isso foi passado para Isaac, né? Filho de Abraão. Ele tinha 2 filhos, o Isaac e Ismael, né? Ismael deu origem à linhagem muçulmana e o Isaac deu origem à linhagem dos judeus. E isso foi passado por ele e por outros seres que ninguém sabe a origem deles. Mas eu não tenho dúvida que seria algo parecido com o que Cristo mostra nas cartas. A gente
igual o Christian falou direitinho, né, aí a respeito disso. Outro assunto, o buraco da agulha, né? Mais fácil mais difícil um rico entrar no céu do que um pobre, como é que é? Mais difícil um rico entrar no céu do que um camelo passar pelo buraco da agulha. Em Jerusalém, os publicanos, que eram as pessoas que cobravam os impostos, né, na época, eles tinham as entradas de onde vinham as caravanas gigantescas que traziam tudo para aquele entreposto, né, gigantesco de Jerusalém. Então, havia lá como se fosse um espaço onde os camelos chegavam abarrotados. Se o camelo conseguisse passar por esse espaço, que era um gabarito, aquele camelo ele pagaria imposto quase zero. Então, o que acontecia? Os donos dos camelos faziam o possível e o impossível para o camelo passar naquele buraco, que era chamado buraco da agulha. Eles dobravam as pernas dos camelos, faziam o camelo passar de qualquer forma. Dava um trabalho terrível para essas pessoas. A gente acha que é o buraco da agulha de costura, né? Mas, na verdade, era foi um nome dado a esse espaço onde passava o camelo, e tudo que ele conseguisse passar pendurado nele de mercadoria estaria, entre aspas, né, com o imposto quase zero. O que não passasse em cima do camelo teria uma sobretaxa. E o camelo, os mercadores, claro, eles queriam que o camelo tivesse abarrotado, né, de mercadorias. Então, era empurrando de cá, empurrando de lá, dobrando a perna do camelo, abaixando o camelo, e dava muito trabalho. Por isso o uso desse jargão, né, da época. Muito bom, muito bom. Muito obrigado por Antônio e as suas culturas. Obrigado pelo conhecimento aí, Antônio. Não, muito bacana, muito bom, muito bom, muito bom. Concluiu, Antônio, não? Sim. Concluí. Legal. Era só a questão do uso, né, das leis universais, que podem tanto ser usadas para o bem ou para o não bem, e também esses dois pontos, né, desse segredo aí que é uma história bem, bem oculta, sim, mas que certamente está desvendada nessas informações que o Cristo passa aí no livro. Muito bom, muito bom. E Betinha, a gente está faltando acho que 16 minutos. Agora, você perguntou lá no comecinho como que a gente consegue controlar o ego, né? Então vai aqui o que Cristo responde. Vou ler aqui. O que expus é uma descrição do conhecimento poderoso com o qual voltei a Nazaré. Assim, o meu tempo de cura física, passado com minha mãe, até que eu me restabelecesse, também foi um tempo de oração e de meditação, do qual extraí a inspiração e a força para consciente e conscienciosamente viver a natureza do divino ou realidade universal. Cadê aqui? Deixa eu ver se é aqui que ele vai falar. É aqui mesmo. Eu estava olhando aqui se era aqui mesmo que ele ia falar. Ah, tá. Não, é antes. Vou ler a parte antes. Então ele fala, né, olha como ele coloca lá atrás. Assim, qualquer poderoso pensamento ou sentimento imperfeito podia alterar e mudar o padrão de consciência das coisas criadas. Por outro lado, meu pensamento, quando estava completamente purificado dos impulsos gêmeos do ego e totalmente receptivo ao poder criativo Pai, Mãe, Inteligência e Amor, reintroduzia a condição do perfeito amor inteligente. Consequentemente, uma condição que previamente tinha sido construída de modo imperfeito como resultado de um pensamento imperfeito, podia voltar a uma condição de integridade, mudando as atitudes e pensamentos egocêntricos para aqueles de amor incondicional. Minha mente era um instrumento do processo criativo universal do processo criativo total originário do universal. Nesse trecho, ele explica como ele fazia os milagres dele. Ele sabia que toda doença originária no corpo era fruto de um pensamento imperfeito, de um ego dominando que estava gerando aquela doença. Então, quando o pensamento de Cristo estava completamente impregnado com o amor universal,
ele podia desfazer aquele pensamento se a pessoa quisesse aquilo. Se no íntimo dela ela quisesse. Ela desfazia e com isso desfazia também a doença, era curada. Então era dessa forma que Cristo fazia, que ele multiplicava o peixe, era dessa forma que Cristo ele curava uma pessoa, desfazendo um pensamento imperfeito com um pensamento totalmente purificado com o eu superior. Já vou te dar a palavra, Rafa, aí eu vou dar a resposta que eu tinha falado da Beth. Agora que eu sabia que isso era assim, sabia o espiritual, intelectual e emocionalmente, dei-me conta de que eu podia e devia dar passos para superar os impulsos gêmeos do ego, que anteriormente governavam minha mente com o fim de permitir que a realidade divina tivesse plena liberdade através de minha mente e meu cérebro. Por isso houve uma luta entre o meu resistente ego humano e minha consciência pai-mãe, durante as agudas tentações que experimentaria ao final de minha iluminação no deserto. Satanás não teve nada a ver com o cabo de guerra que ocorreu dentro de minha consciência. A guerra foi travada entre os impulsos gêmeos da individualidade, ligação e rejeição, e a realidade divina que se tinha feito conhecer como amor, vida inteligente, transcendente, mas ainda dentro de mim, que progressivamente absorveria minha individualidade cada vez mais se eu meditasse continuamente e purificasse a minha consciência dos impulsos egoístas. Então, como que ele se livrou dos impulsos egoístas dele? Nesse período de cura com a mãe dele, ele dedicou tempo para meditação e para purificação da consciência. Cristo ele fala desde o início das cartas a necessidade da gente meditar todo dia para se conectar com o Criador, ou seja, se conectar com o nosso eu divino, com o eu original, para ele comandar, para ele absorver nossa consciência, e ao mesmo tempo ele fala que a gente precisa purificar a nossa consciência, purificar os impulsos do ego, que é o que a gente vai ver na carta 6, o exercício da purificação. Então ele ensina isso na carta 6. Então é meditação e purificação da consciência. São os dois exercícios que Cristo fala que a gente tem que fazer diariamente, se possível, mas para que a gente se conecte com o Criador, para que esse eu divino comande as nossas ações e controle o ego, e o exercício de purificação da consciência para se libertar das crenças, para sair dessa matrix humana e se conectar com a matrix divina. Então, é dessa forma, Betinha. Respondida? Sim. Pode falar, Rafinha. Ô, Christian, na primeira parte que você estava comentando da resposta da Beth, se você parar para analisar na Bíblia, até conversei com um amigo que ele é super católico, ele falou que ele nunca tinha parado para pensar nesse ponto. Nenhum momento da Bíblia Jesus cura as pessoas. Ele simplesmente pergunta para a pessoa se ela aceita ser curada, se ela tem fé. Você acredita? Você aceita? Você quer ser curado? Porque se a pessoa não estivesse disposta a querer, nada ia acontecer. E é o que acontece hoje, né? A gente tem que estar preparado para mudar a nossa vida, senão nada acontece. A mudança vem interior, né? Para depois expor. Então é interessante quando você comentou dessa parte que eu havia comentado semana passada com ele. É exatamente isso. Ó, se você pega as passagens bíblicas, ele fala, você aceita ser curado? Você tem fé? Você acredita? No momento algum ele chega e faz algo como mágica, né? Sim. Respeitando também o desejo da pessoa, né? Sim, perfeito. É exatamente isso, é mudar o padrão de consciência. Você quer ser curado? Você quer andar? Levanta e anda. Tipo, ele muda o padrão de consciência da pessoa. Ele simplesmente é um canal para mudar o padrão de consciência da pessoa. E aí, e tanto que ele fala para a pessoa o que depois? Vá e não volte a pecar. Ou seja, vá e não volte ao padrão de consciência que você tinha antes. Mantenha esse padrão de consciência. E você vai continuar saudável. Então é o ponto que ele coloca. Então é a mudança do padrão de consciência. O Christian, e seguindo essa linha de raciocínio da Rafa, e com essa sua fala, é que fica mais claro ainda de entender como somos capazes de nos curarmos, né? De purificarmos a nossa consciência, nós mesmos, que nós não dependemos do outro, do padre, nem de Cristo para essa purificação. A gente depende da gente, né? Sim.
Tem uma carta, que lá mais para frente vai falar, Cristo fala assim, vocês não devem depender de nenhuma muleta, nem de mim, para vocês curar, para vocês se conectarem com Deus e para vocês para vocês manterem a espiritualidade de vocês. Ele fala, nem de mim. Mas aí ele fala, mas se vocês me chamarem, eu tô aqui. Tipo, ele coloca, ao mesmo tempo ele dá aquela tipo, que ele fala que ele vai estar ali sempre disponível, mas que não deve depender nem dele. Pode falar, Vai dar Marlene. tempo. Vai dar tempo, 8 minutos, não vai dar mais tempo. O quê? Não, vai ter todo. Oi? O que você falar, Marlene? Você levantou a mão? Ah, sim, mas eu acho que 8 minutos já não vai dar mais tempo. Eu ia contar uma passagem na Bíblia sobre o paralítico, mas tem 8 minutos só. A gente pode deixar para a próxima. Ah, é? Mas quer falar? Pode. Não, quando Deus curou o paralítico, ele falou, o que queres que eu te faça, né? E ele pediu o professor na boca que queria ser curado, por isso que foi curado. Depois ele pegou, como você falou, pegou a cama dele, ele dormia em cima de uma cama, um colchão, não sei como que era na época, e ele falou, pegue a sua cama e vá, e não peques mais, foi o que você falou. Agora, por que que ele mandou ele levar a cama e não mandou assim, vá e não peques mais? Ele pediu, falou assim, vá, pegue a cama e não peques mais. Eu analiso assim, dessa maneira. Quando o paralítico olhar para a cama dele em algum momento, ele sabe de onde ele veio, de onde Deus tirou ele. Então, é nesse sentido, porque simplesmente se ele não levasse essa cama, ele não essa história talvez não ia dar tanto sentido como cada vez que ele olhar para aquela cama que ele estava lá, paralítico, ele ia lembrar de onde Deus tirou ele e tudo bem, vai, não peques mais. Senão, simplesmente ele tinha só levantado e ido embora, né? Eu não sei o que você acha, mas eu penso assim, que seria por conta disso mesmo. Ok, muito bom, obrigado por colocar. A história eu não conhecia completa, eu só conhecia o milagre em si. O milagre. Muito bom. Bom, então, gente, faltam 5 minutinhos, eu vou ler o final da carta, né? Que eu deixei para a gente ler no final 6 minutinhos. São 4 parágrafos. E é bem bacana porque é para a gente refletir, por isso que eu quis deixar para o final. Eu vou ler a última frase que eu tinha lido e depois eu vou ler as 3 frases finais. Ok. Se você pode compreender essas palavras, perceberá por que voltei do deserto como um homem cheio de alegria, com um novo entendimento da beleza do mundo, com um sentimento de absoluta confiança e sabendo que era possível controlar a aparência da matéria. Você sentirá comigo a euforia que senti por poder oferecer aos judeus a gloriosa notícia de que o reino dos céus estava dentro deles. Tudo que eles tinham a fazer era encontrar isso com a minha assistência e suas vidas mudariam para sempre. Deixo você com o mesmo conhecimento, o qual, usado em oração e plenamente compreendido, pode mudar o curso da sua vida. À medida que você lê, a sua consciência será elevada, e à medida que buscar inspiração, ela virá. Desejo que você compreenda, aspire, cresça e alcance. Relaxe em minha luz, pois enquanto você lê, reflete, medita e ora, é absorvido em minha consciência crística, a qual se tornará cada vez mais clara para você à medida que evolua no conhecimento divino. Que meu amor e minha fé em sua crescente sabedoria o envolvam. Gratidão. E é isso, gente. Nós temos 5 minutinhos. Alguém quer fazer uma colocaçãozinha final? Então, eu acho que vai dar tempo para a nossa meditação. Vamos fazer ela? Sim. O nosso silêncio, para a gente poder atuar aí para a gente poder fazer com que, junto com toda essa egrégora que está presente, com os mestres, a presença aqui de Cristo, de Jesus, para que a gente irradie nossa luz para todos aqueles que nesse momento estão precisando. Irradie aí também em especial para Marleide,
todos os familiares e amigos que estão sofrendo aí a perda, né, desse ente querido. Também para as pessoas, né, principalmente aquelas pessoas que são devotas do Papa, que estão se encontrando hoje também em momentos de sofrimento, que venha entendimento, venha sabedoria, venha luz para todas essas pessoas e para tudo aquilo que a gente quiser emanar agora, luz para o planeta, para os animais, para outros seres, para as pessoas que estão sofrendo de alguma maneira. Então vamos lá, cada um aqui agora no silêncio, vamos respirar fundo, esvaziar os pensamentos e emanar a nossa luz para todos aqueles que estão precisando. Vamos lá. Já veio o aviso aqui de 1 minuto, então vou pedir todo mundo ir abrindo os olhos, para a gente ir voltando, para a gente se despedir e que a gente deixe agora aí faça toda essa oração, essa meditação agora no momento de dormir, nesse nosso momento de conexão, antes da gente encerrar ainda o dia de hoje. E é isso, gente. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite. E quero ver os comentários de vocês lá no grupo, falando desse encerramento da carta 5. Deixa o coração vir pra gente falar, tá bom? Valeu, gente. Boa noite, boa noite.